Alô? Opa, Bom dia. bom dia, como vocês estão? Bem, O relógio biológico tá funcionando, ô Marcel? Tá. Na marra tá. Bom, fazendo aquela famosa interatividade com os nossos ouvintes, tivemos aqui os nossos companheiros que sempre participam, o Pedro Galante, o Douglas Borges. Nós tivemos aqui um comentário muito fraterno do Fernando Pereira. Muito obrigado, seja bem-vindo, Fernando Pereira. O Johnny também comentou bastante aqui com a gente. Também o Piero Fiorelli. Muito obrigado, Piero. O nosso companheiro Jorge Luiz Filho falou aqui longamente sobre o nosso podcast. Agradecemos muito. O Túlio também. Juno Martins. O CZ, que tá sempre com a gente, enfim, o pessoal participando bastante. Queria destacar, tá acontecendo uma coisa muito legal, que depois que nós lançamos o nosso podcast, tem bastante gente que tinha, assim, um certo receio, né, de fazer uma coisa independente, como a gente faz, né, uma produção independente para um público específico e feito por gente específica também, né, e o pessoal tá começando a tomar gosto por fazer. Esses dias o Gustavo me mandou uns vídeos, vai lá, Gustavo, continua. O Matheus Eduardo mandou aqui também que, ouvindo o nosso podcast, ele tomou vontade de gravar um vídeo falando sobre futebol. É isso aí, um dos nossos intuitos é esse, né? Que o pessoal possa produzir mais, porque tem muita gente com qualidade para isso e que a gente possa ter mais conteúdo de qualidade, independente, fora desse padrão aí de TV e que é importante também, que tem muitos profissionais gabaritados, mas eu acho que a gente precisa desse conteúdo mais independente também. Bom, esse episódio vai falar sobre Tele Santana e Zagallo. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Todos gostam de ver o futebol bonito, futebol bem jogado, tecnicamente bem jogado dentro de campo, a habilidade do jogador, todos nós gostamos. Dois técnicos que têm muitas coisas em comum e a história deles é muito interessante como se confunde. Como jogador, Tele Santana da Silva, nascido em 26 de julho de 1931, lá na cidade de Itaberito, em Minas Gerais, e faleceu em 21 de abril de 2006, eu me lembro, eu estava em casa com os meus pais assistindo o jornal Hoje e passou a notícia de que ele tinha morrido lá em Belo Horizonte com 74 anos. Jogou praticamente a vida inteira no Fluminense, né? Foram 557 jogos e 165 gols. Ele é o terceiro jogador que mais atuou pelo clube e o quinto maior artilheiro do tricolor carioca. Eu tava procurando coisas que os jornais falavam sobre o Tele Santana. Eu peguei aqui da Enciclopédia do Futebol Brasileiro que o jornal Lance, publicou, e eles colocaram aqui: foi um dos primeiros pontas no futebol brasileiro a voltar para marcar no meio. Isto aqui é clara referência ao falso ponta, que a gente vai falar muito. Tele Santana tinha um apelido de Fio da Esperança, colocado pelo jornalista Mauro Filho. Esses apelidos de antigamente é uma coisa espetacular, né? Fio da Esperança, que apelido fantástico. Como técnico, o Tele começou no próprio Fluminense, mas depois treinou o Atlético e o São Paulo algumas vezes, passou por Botafogo, Grêmio, Palmeiras, lá no finalzinho dos anos 70 e fez um certo sucesso, apesar de não ter conquistado o título, e aí foi para a seleção brasileira, né, em 82 e 86, passando nesse interim pelo Al-Ahly. Após o fracasso, entre aspas, na seleção, né, 2 vezes não consegue conquistar o título, ele passa um tempão em trabalhos não muito relevantes até chegar ao São Paulo. Eu tenho alguma lacuna importante no conhecimento do Tele que eu não consegui, que é os times brasileiros dos anos 70 que ele treinou, porque tem pouco vídeo mesmo, né, dessa época completo, né, em qualidade. E o que eu tenho, minhas maiores referências são, né, os trabalhos na seleção brasileira e o São Paulo, né, dos anos 90, que isso eu vi com bastante. Então, esse apelido dele, Fio de Esperança, pelo que eu entendi da biografia, né, tem a ver com a aparência física, né, que ele era bem magrinho, né, o Tele Santana, e também com o fato de que ele era um jogador que tinha mais
bastante resistência física, exatamente que ele fazia essa função dupla, né, de jogar de ponta, mas ajudar bastante o meio de campo, e fazer isso por 90 minutos sem baixar o ritmo, e jogava, então ele essencialmente ele lutava, corria muito até o final dos jogos, então meio que era a última esperança do Fluminense. No finalzinho ainda era o Tele Santana achar alguma coisa, porque ele ainda estava correndo muito, estava lutando bastante. Algo da visão social do Tele Santana, que hoje é quase unânime, né, como um dos maiores treinadores da história do Brasil, eu coloco um patamar dos 3 que eu consegui ver, ele está entre os 3, que é Tele, Zagallo e Filipão, certo? Certamente agora todo mundo meio que concorda, depois dos inúmeros títulos com São Paulo, o reconhecimento dos grandes trabalhos da seleção, apesar de não ter vencido a Copa. Mas na época que ele até assumiu São Paulo, eu me lembro bem da imprensa, que não era nada muito especial, não era assim, Pelé, que famoso, treinou a seleção, mas não era uma lenda ainda. Ele era considerado um cara que, digamos assim, mantendo as proporções, é a mesma crítica, mantendo muitas proporções, mas vamos colocar assim, um treinador que talvez o Cuca se criticava pelo mesmo motivo, que fazia sempre grandes trabalhos, mas não levantava taças, né? Porque o Tele tinha de título grande, se eu não me engano, o brasileiro, né, na época considerado o primeiro, com o Atlético Mineiro, em 71. E mais nada de taças realmente importantes. Tinha meio que essa pecha, né? Perdeu as 2 Copas, apesar de ter feito, né, as seleções deram esperança, chegaram a jogar muito bem, especialmente 82, que era talvez seja a melhor seleção brasileira na história em uma Copa do Mundo, em termos do time, né, do futebol jogado. Mas ele tinha um pouco disso. A imprensa dizia que São Paulo vai jogar muito, mas provavelmente vai perder no caminho, ele é pé frio, vai dar azar, vai acontecer alguma coisa, alguém vai falhar, vai perder os títulos. Que é uma coisa que nem existe, mas era o que se dizia, né? Até que ele vence o Campeonato Brasileiro com São Paulo, passa a ganhar tudo, uma coisa atrás da outra, começam a teorizar que ele mudou, lógico, porque a pressa nunca estava errada, né? Que ele ficou mais pragmático, porque os títulos começaram a vir. Então, depois disso, sim, ele passa a ser respeitado, e especialmente o estilo dele, né? Que é um pouco digamos assim, do rótulo que se colocava dele, que ele era treinador de fundamentos, né? Que ele pegava os jogadores e ficava treinando e fazia os jogadores melhorarem os fundamentos. Em oposição, por exemplo, ao jovem da época que estava surgindo, que era o Vanderlei Luxemburgo, que era o estrategista tático. Já também era o rótulo que tinha. Mas então, a partir daí sim é que, né, o Tele passou a ser mais reconhecido a partir dos títulos no São Paulo, eu acho que aumentou um pouco o respeito pelos trabalhos anteriores. Acho que é isso. Eu acho assim que o Tele é um técnico que marca assim um pouco pela teimosia e um pouco pela forma que ele busca de fazer um time jogar bem. Para ele não satisfazia só o time ir lá e ganhar de qualquer jeito. O time tinha que se impor no campo do adversário. Eu sou assim um pouco crítico sobre esse negócio que ele não fez grandes trabalhos logo depois da Copa, porque em 1987, na famosa Copa União, o time sensação daquele campeonato foi o Atlético Mineiro do Tele Santana. Inclusive, o Flamengo se credencia a ser campeão quando ele ganha do Atlético lá. Inclusive, o primeiro jogo da semifinal aqui no Rio, foi um outro jogo que eu tava no Maracanã, foi assim, um jogo duro. O Atlético acho que até jogou melhor. E ele vinha revelando novos jogadores, tinha todo um hype em torno daquele time. E o Flamengo ganhou deles aqui e logo no início do jogo lá, meteu 2 gols, acho que contribuiu um pouco pra fama de pé frio e de não ganhador do Tele na época. Mas foi um time que fez sem dúvida a melhor campanha daquele campeonato e que se apresentou melhor do que todo mundo. Foi o time que pegou a primeira vaga e estava com a melhor campanha, né? Até que era isso. O Flamengo é que só cresceu no final, né? Na reta final, e por isso até se cruzaram. Mas, inclusive, o critério de classificação do Flamengo era um pouco estranho, porque naquele campeonato era naquele esquema de 2 turnos. O primeiro turno você jogava contra o grupo adversário, o segundo turno o grupo jogava dentro do grupo. O Atlético ganhou os 2 turnos, o Flamengo se classificou porque ele foi o segundo colocado do segundo turno, que era o turno que os times jogavam entre si. Mas ele não tinha nem a melhor soma dos 2 turnos dentro daquele grupo. E acabou indo pra final e sendo campeão. Mas sem dúvida, aquele foi um grande trabalho do Tele. E reflete uma coisa que o Tele sempre fez, que foi revelar novos jogadores. O Tele, pouco depois que sai do Atlético, ele vai pro Flamengo e ele é o técnico que põe pra jogar
a geração que foi campeã da Copinha de 90. Ele começa a lançar Marquinhos, Marcelinho, Djalminha, começam a jogar, porque o Flamengo tinha assim, um elenco um pouco, vamos dizer assim, geriátrico naquela época, com o Zico já completamente, com o joelho completamente comprometido e tudo. Então ele vai tendo que improvisar com esses garotos e vai surgindo, fora que um ano antes é um jogador que ele também contribuiu, o Leonardo é outro jogador que está em formação, que tem 17, 18 anos e que começa a se destacar naquela época. Então, assim, acho que vale também ressaltar no Tele essa capacidade de lançar. Só entre os jogadores que ele lançou, o Gonçalves, que jogou o Campeonato Carioca de 89 pelo Flamengo, fez um gol contra lindo e acabou indo pro Botafogo, que foi o campeão. Marcelinho, Djalminha, esses jogadores todos provavelmente tiveram a primeira chance no profissional com o Tele Santana, que depois o Flamengo praticamente vendeu todo mundo e eles foram fazer sucesso nos clubes de São Paulo. Então, assim, o Tele é um técnico, para mim, incrível e a gente ainda nem falou do mais importante dele, né? Pra mim, embora eu tenha o São Paulo, o trabalho mais marcante do Tele, pra mim, é a seleção de 82. Aquilo ali pra mim, assim, é o suprassumo do futebol brasileiro jogado, pelo menos, mas eu nem vi isso, eu lembro da Copa de 82 pelas sensações, eu lembro de estar vendo o Brasil e Argentina, vendo o Brasil e Itália, não lembro do jogo, mas lembro, assim, pra mim, aquele jogo, eu tinha 4 anos, parecia que era muito fácil ganhar da Argentina. E depois eu lembro daquela sensação de toma gol da Itália, faz gol na Itália, toma gol na Itália, faz gol na Itália. Isso eu me lembro como se fosse hoje. Aquela noite, por exemplo, que eu saí do Sarriá, eu fui para o meu quarto, eu entrei no quarto e não saí, fiquei sozinho dentro do meu quarto o tempo todo. Então é realmente um momento desesperador para quem dirige, tem o amor à profissão, ao futebol e tal. Então aquilo é duro para aguentar. No play do meu prédio, com a televisão lá no meio, e a decepção no final. Eu ia fazer esse paralelo depois, quando a gente falasse do Zagallo também, que são as duas grandes seleções brasileiras, né, que todo mundo fala, as gerações, diferentes gerações chamam de melhor da história. Até sobre essa passagem do Tele pela seleção, queria lembrar aqui do bordão que o Jô Soares criou lá nos anos 80, que era o Bota Ponta Tele. E em uma entrevista, muito tempo depois, acho que uns, mais de 20 anos depois, ele disse o seguinte, que o time buscava ocupar o espaço na direita, e que se ele tivesse um grande ponta como o Garrincha, ele jogaria, porque com ele sempre jogam os melhores. Então, eu queria que vocês falassem assim, até que ponto essa questão do Tele gostar de jogar com meias, muitos meias no time, e dar liberdade pros laterais, foi assim com o Leandro e com o Júnior, foi assim com o Cafu lá no São Paulo, é uma escolha tática dele, até que ponta o Brasil viveu ali um hiato, não lançava tantos pontas. Até que ponto é uma escolha tática? Ele se adaptou? O que vocês acham sobre essa questão do ponta, que tá muito marcado na história do Tele? Olha só, eu vou dizer uma coisa muito importante, que o melhor time brasileiro naquela época não tinha ponta, que era o Flamengo. O Flamengo campeão mundial 81, campeão brasileiro 82, jogava com 3 meias, ocupando, formando um que parecia muito com um 4-2-3-1 moderno, que jogava com o Tita, que era um meia no lado direito, o Zico por dentro e o Lico pela esquerda. Os dois, Tita e Lico, eram o primeiro e o segundo reserva do Zico, eles eram meias centrais. Então, assim, eu não vejo aquele time como sendo, essa escolha do Tele como sendo algo tão fora da época. Eu acho que até segue uma tendência. E eu não acho que a gente não tinha bons pontas na época. Essa época começa a surgir João Paulo, Renato Gaúcho, a gente tinha bons pontas na época. Eu acho que foi uma questão de que realmente, para você botar aqueles jogadores que eram os melhores... E eu tive que encontrar um lugar para os 4, porque não podia deixar um jogador desse de fora, Cerezo, Falcão, sozinho dentro do meu quarto o tempo todo. Então é realmente um momento desesperador para quem dirige, tem o amor à profissão, ao futebol. Mas o Renato Gaúcho só não jogou com o Tele por uma questão disciplinar, né? Vocês conseguem imaginar essa seleção com o Éder de um lado e o Renato do outro? Como que ficaria essa seleção com 2 pontas, digamos assim, em 86, se o Renato não tivesse, tem aquela história que ele pulou o muro da concentração, aquela coisa? O corte do Renato foi um pouco de birra, né? Porque, na verdade, o Renato foi ajudar o Leandro, que estava completamente bêbado, a entrar pela porta da frente da concentração. Essa história é bem conhecida. Todos os jogadores corroboram a versão do Renato e do Leandro, que, inclusive, gerou alguns comentários homofóbicos sobre os dois mais pra frente. Mas, assim, eu acho que funcionaria bem com o Renato e Éder. O Renato fez uma eliminatória, assim, simplesmente espetacular em 85. Até o Casagrande brilhou com o Renato ajudando lá, abrindo pela ponta, o Zico entrando pelo meio. Eu acho que infelizmente, né,
nesse meio tempo o Renato arrumou esse problema e o Zico teve problema de joelho. Mas eu acho que pra mim de 84 a 87, provavelmente o Renato era o melhor jogador brasileiro em atividade. Concordo. Não sei se o Marcel concorda com isso. Eu acho que eu concordo sim. Renato ali era a grande referência. Talvez, assim, digamos, ao lado do Careca, né? Eu acho que era, tipo, nos times de São Paulo, o Careca dominava o futebol paulista e o Renato tava dominando o futebol no Rio. Pois é. Eu tentei buscar outros clubes do Tele pra verificar essa questão do ponta e é interessante. No final dos anos 70 ele treinou o Palmeiras. Tem uma publicação da Placar de 79 que diz o seguinte, que no Palmeiras o falso ponta do Tele era o Jorginho Putinati. E eles até tem aqui um desenho e ele mostra o Jorginho, que também era um cara que partia da ponta, mas voltava pro meio, tanto para armar e também sem bola na marcação. Até que ponto a gente não teve várias gerações de laterais sendo esses caras, sendo os pontas de fato do Brasil? A gente teve Leandro Júnior, a gente teve o próprio Cafu e Roberto Carlos, que é uma coisa espetacular, e mais recentemente Dani Alves e Marcelo. Qual a importância do Tele Santana nessa tendência brasileira de ter laterais muito ofensivos e muitos jogadores ali de característica mais para jogar por dentro e não por fora? A importância tanto do Tele como o Zagallo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, foi mais na época que eles eram jogadores do que como treinadores, porque na minha visão a transição no Brasil do WM diagonal pro 4-2-4 é o que libera os laterais para atacar. A gente já começa com isso com o Nilton Santos na Copa de 58, fazendo gol até no jogo de abertura, Carlos Alberto fechando a Copa de 70 e ao longo dos anos 70 vai se cada vez mais se liberou. O Júnior é um jogador que surgiu no meio dos anos 70. O que eu acho que aconteceu, eu acho que na verdade, essa mudança dos laterais foi uma transição mais normal e acontece assim pro final da década de 80, início da década de 90, é que você tem uma mudança do físico dos laterais. Se você olhar até ali, meados dos anos 80, o Júnior era meio exceção, o lateral mais baixinho, franzino, o Branco, o Jorginho já um pouco menos, mas o Branco, o Leandro, Marinho Chaves, Toninho Barroso, eles eram laterais com porte de zagueiro, e a gente passou a ter laterais com porte menor, já nos anos 90. Então, assim, a gente teve uma mudança do porte dos laterais ali, mas eu não sei até que ponto, taticamente, eles foram... Eu acho que isso foi uma obra conjunta do futebol brasileiro que veio correndo dos anos 50 até o final dos anos 80, que criou o lateral brasileiro. Eu acho agora que a gente está tendo um retrocesso. Eu lembro que há um tempo atrás ninguém preocupava se o lateral marcava bem, agora a gente volta a se preocupar se o lateral fecha a defesa bem. Fechar a posição do lateral era a tarefa do volante. O que você acha, Marcelo? Eu concordo que exatamente. Eu acho que a grande mudança, né, do comportamento foi na época exatamente que eles eram jogadores, que eles foram esses pontas que passaram a cobrir mais o meio, também que exatamente por saírem da ponta abriram espaço para os laterais subirem, e assim, pelo menos baseado em alguma anedota que eu li por aí, por exemplo no livro do Jonathan Wilson, acho que tem de algum time inglês que veio para o Brasil jogar uns amistosos e eles ficaram espantados que os caras de trás apareciam na frente, então que talvez o Brasil já tinha esse ímpeto, né, até mesmo os jogadores de defesa queriam participar, tocar na bola no ataque, chutar gol, e que o Brasil foi achando soluções táticas, então, para ter liberdade para esses jogadores aparecerem, né, de surpresa. Provavelmente isso não devia funcionar bem, né, na época, que eu acho que, se não me engano, foi antes dos anos 50, o Brasil jogava um WM ou alguma variação disso, uma diagonal, né, com três atrás. E realmente o que se dizia que o goleiro deu uma bronca enorme no time perguntando quem deixou esse cara sozinho, cadê o marcador dele? Na verdade, o cara era um dos três backs, né, do sistema. Então, e o atacante não estava acostumado a atravessar o campo correndo atrás dele. Então, acho que o Brasil exatamente, acho que é o ímpeto brasileiro que foi criando exatamente essas saídas para deixar os laterais chegarem no ataque. E quando isso passou a ser normal e todos os times adotaram, os laterais começaram a fazer tanta diferença que eu acho que provavelmente o fôlego e a velocidade e a capacidade de apoiar passaram a ser ingredientes mais importantes do que a capacidade de defender, né? Especialmente defender jogo aéreo. E eu acho que é por isso que acabou mudando o perfil físico, porque a partir do momento que você exige explosão, velocidade, resistência, o tipo físico ideal para isso muda, né? Então chegamos por exemplo, em alguém que se você fosse desenhar o cara ideal para você maximizar arrancada, resistência,
potência para subir e descer o campo, você vai desenhar o Roberto Carlos, que foi o lateral nesse estilo mais perfeito que já jogou, né? Que acabou, então, acho que provavelmente em outra época ele poderia ser usado em outra posição. É interessante que agora os laterais extremamente ofensivos e que são compensados pelos volantes é uma coisa que está muito em alta, por causa de um sujeito chamado Jürgen Klopp, e que as pessoas dizem por aí, olha que modernidade, né? Os laterais de Jürgen Klopp. Que coisa fantástica. E não são muito diferentes dos laterais brasileiros históricos, né? Inclusive, por vezes, o Liverpool parece um 4-4-2 losango histórico brasileiro, né? Com o Firmino voltando para ser o 10, os dois atacantes ali na frente e os laterais sendo os pontas do time. Eu confesso que eu tava vendo alguns lances de 82 ontem e, assim, muita gente tenta desenhar essa seleção de 82. É muito difícil desenhar esses times, que eram times muito soltos, né? Colocar eles num campinho é extremamente difícil. Mas eu tentei fazer aqui, mais ou menos, as movimentações. Leandro e Júnior tinham liberdade. Os dois, em alguns momentos, algo que não é tão comum na escola brasileira de futebol, né? Normalmente faz diagonal defensiva, mas Leandro e Júnior ficavam os dois lá no ataque em alguns momentos. Principalmente quando o Éder fazia seus movimentos da esquerda pro meio. E assim, tentando fazer um desenho que mais se aproximasse das posições que esses caras partiam, né? Eu chego quase num 4-2-2-2, né? Com a linha de 4 famosa, Leandro, Luizinho, Oscar, Júnior, Falcão e Cerezo, um do lado do outro, o Zico mais à direita, muitas vezes ficando mais ali na ponta, mas também voltando pro meio, o Sócrates, por vezes, fazia quase que um trio, né? De volantes ali com Falcão e Cerezo, mas outras vezes também subia ele do meio campo até a área, e o Serginho como o centroavante, né? O Éder, vocês falaram aí que o Éder era um ponta esquerda ali, né? Ele gostava muito de partir pro meio pra chutar com a perna direita, que era espetacular. Assistindo o jogo assim, eu fiquei com a impressão que a função dele era segundo atacante, nessa espécie de 4-2-2-2. E quando a gente vê os times do Luxemburgo dos anos 90, era isso, né? Era isso, dois volantes. É que ter dois volantes como Falcão e Cerezo muda qualquer time do mundo, né? Mas dois volantes, dois meias, um segundo atacante muito versátil, um 9 e dois laterais muito fortes. Então, é incrível como essa seleção de 82, ela dialoga com praticamente todos os grandes times brasileiros que a gente teve posteriormente. Na Copa de 82 acho que tem duas escolhas muito difíceis de entender, tá? Assim, uma é Serginho Chulapa, a gente tinha centroavantes bem melhores no futebol brasileiro na época, só pra falar de um deles, o Roberto Dinamite. E o outro que... O Careca era o titular e se machucou e acabou não indo pra Copa, tá? E o outro foi o Valdir Pérez, assim, que tinha outros goleiros também mais cotados. O Leão era um goleiro que já vinha aí até com experiência de outras duas Copas de ser reserva em 70, e você tinha o Raul com o que ele fazia no Flamengo. Então, assim, isso na época eu lembro que era muito contestado, tanto o Valdir Pérez quanto... E o Serginho, acho que... O Valdir Pérez talvez não seja tão justo, mas o Serginho eu acredito que seja um questionamento bastante justo. Eu não sei o que na época ele era do São Paulo, se o Marcel pensa diferente, mas eu acho que a gente poderia ter ido melhor ali. Na verdade você está conectando os dois de São Paulo, então é pessoal, eu tô considerando. Que era o time que o Tele treinava perto da Copa. Então, ele conhecia bem. Não, então, aqui em São Paulo, o Serginho, na verdade, ele é o artilheiro histórico do São Paulo feito nesse período. Então, na verdade, na fase, aqui no futebol brasileiro, não era tão claro que ele era inferior talvez ao Careca, obviamente, porque era um craque, mas aos outros artilheiros, que tinham mais centroavantes mesmo, não era tão diferente assim. Mas, de fato, em termos de estilo, ele era uma coisa diferente dos outros, que ele era um jogador mais de força, né? E eu acho que o Tele talvez tenha pensado exatamente em ter uma arma diferente também, para talvez em algumas situações, né? Ter um ganhador de disputas lá na frente para algumas situações, um ingrediente diferente porque os times iam ficar muito preocupados com o Zico, com o Sócrates, com o Falcão, toque de bola, né, de primeira, mas tem um rompedor ali, então ia ser difícil lidar com tudo ao mesmo tempo. Talvez tenha sido uma pensada na química, né, na alquimia do time, ele pensar um ingrediente diferente aqui para complicar ainda mais os adversários. Talvez ele tenha sido essa preferência, já que o jogador ideal, né, não estava disponível, né, a lesão do Careca, que, pelo que eu consegui ver pelos vídeos da imprensa e tal, foi uma comoção, né, o corte do Careca. Comoção nacional. Mas o Valdir eu até aceito um pouco, na verdade. Porque mas segundo meu pai, pegava até pensamento no São Paulo. Aí ia pra seleção, não jogava igual.
Eu vi o Valdir Pérez depois, ele era um bom goleiro. Ele não era espetacular, mas era um bom goleiro. Agora, eu acho que o Roberto, por essas características que fez do Serginho, eu acho que o Roberto devia ser o jogador. Ele era mais jogador, mais técnico e tinha essa força. O Roberto era um jogador de imposição física, né? Talvez a diferença entre os dois não fosse tão óbvia na fase que o Serginho estava. Porque o Serginho foi o artilheiro é o artilheiro histórico do São Paulo, né? O maior artilheiro da história do São Paulo, o Serginho Chulapa. E ele construiu... O artilheiro levava o Nunes. Podia ser, mas o que eu dizia além de tudo, aqui na época talvez não fosse tão clara a diferença e o Serginho funcionava muito bem no São Paulo. O Serginho fazia gol demais. Eu sabia ele teve um período não tão longo assim e é o maior artilheiro da história do São Paulo até hoje. Eu sabia que o América em algum momento ia dizer que a seleção de 82 tinha que ser o Flamengo do Zico inteiro. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Quando ele falou do Nunes, eu falei, pronto, coloca o Flamengo do Zico, que seria campeão. E põe o Carpegiani no banco também. Não, Carpegiani no banco não, mas eu trocaria, por exemplo, o Andrade pelo Falcão. Ah, não, aí não é tão difícil, né? Que beleza. Amigos, vamos partir pro Velho Lobo, então. Mas a gente tá com tempo, a gente volta no Tele quando a gente for juntar os dois. Eu queria começar assim, só uma breve introdução, começar meio que de trás pra frente, né? Que a seleção do Zagallo, que eu mais, digamos assim, eu assisti a Copa de 70 inteira, assim, os jogos da seleção brasileira e outros de outras seleções. Mas é diferente, né? Assim, eu conheço mais os jogadores da seleção de 98 e também assisti inteira por vídeo. E, assim, tudo bem, é fato que a seleção de 70 era incrível, era maravilhosa, todo mundo sabe disso e quem não venera a seleção de 70 é aquele discurso velho, né, de saudosismo, tudo bem, era incrível, mas hoje em dia a gente vive um outro futebol, aquela coisa toda. Mas a seleção de 98 do Zagallo, eu queria começar fazendo essa justiça, começar aqui meio Benjamin Button, né, no finalzinho da carreira do Zagallo, porque era uma seleção muito boa, né, muito boa. Pô, foi vice-campeã de uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo, você tem que brigar pra chegar na final. A final da Copa do Mundo é algo totalmente decidido em detalhes muito, muito pequenos, né? E aí, fazendo um paralelo entre os times do Tele e do Zagallo, esse time de 98 também tinha dois laterais, que eram os pontas do time, Cafu e Roberto Carlos. Tinha dois volantes ali que tinham muita qualidade técnica, embora... A gente já falou aqui da qualidade de passe, principalmente do Dunga, e para pressionar não precisa nem falar. Então jogava ali Dunga e César Sampaio. E aí ele colocou o Leonardo, né, na maioria dos jogos, como um terceiro homem de meio ali, para que o Rivaldo jogasse como um quarto homem de meio. E normalmente também essa seleção é escalada no 4-2-2-2, né? Como Leonardo e Rivaldo, uma dupla de meio. Mas por vezes o Rivaldo era um ponto esquerda, quando o Roberto Carlos atacava o flanco, ele partia e virava um camisa 10. E a dupla de ataque clássica, né? Bebeto e Ronaldo. Não é Bebeto e Romário, mas é Bebeto e Ronaldo. Mudou, né? Em alguns jogos mudou a escalação, mas eu tentei pegar mais ou menos a base. E é isso, né? Mais uma seleção, já no final da carreira do Zagallo, influenciada por essa questão dos laterais brasileiros, do ponta que parte pro meio, das compensações, né? Esse time é um time de compensações. O Roberto Carlos atacava o flanco esquerdo porque o Rivaldo gostava muito de partir pro meio. O Leonardo tava ali muitas vezes para compensar as subidas do Cafu. Os dois volantes faziam uma varredura, compensavam os movimentos do time inteiro. Então eu queria que vocês falassem da carreira do Zagallo, como ele influenciou o futebol brasileiro, o fato dele ser tão vencedor e não ser tão reconhecido como deveria pelo público. Comecei pelo fim, Américo. Se você quiser ir pro meio e terminar com o começo, fica à vontade, ou fazer na ordem cronológica também. Fica à vontade, por favor. A primeira coisa que eu queria levantar é que o Zagallo, naquele período entre a Copa de 94 e de 98, ele fez o que ele sempre faz, ele arrumou um jeito de botar os melhores para jogar. E eu vou fazer uma justiça, a seleção dele não era essa que você descreveu. A seleção dele tinha Juninho Paulista no lugar do Leonardo e Romário no lugar do Bebeto. E quando ele nesse período, enquanto eles jogaram com essa formação, eles eram um time imbatível, tanto é que ficou invicto período entre Copas inteiro, foi perder a invencibilidade naquele jogo que não valia nada contra a Noruega, que a gente era até o primeiro do grupo, foi o terceiro jogo da fase de grupos da Copa. Então assim, era uma seleção que parecia algo do outro mundo, assim, e realmente foi a melhor seleção, uma das melhores seleções que eu vi jogar depois de 82, se não foi a melhor.
Aí ela fica ali brigando com aquele período ali 2005, 2006 ali da seleção do Parreira com o Zagallo de coordenador técnico. Só que o que acontece é que o Juninho quebra a perna no final, no meio pro final da temporada de 98 e o Romário se machuca na preparação para a Copa. O Romário ele já vinha num processo de ter muitas lesões, né? Que era um jogador que não cuidava muito do físico. E aí ele acaba cortado e a gente joga com Bebeto e Ronaldo, que para mim é uma brutal queda de qualidade no ataque. E assim como eu acho que o time não é que ele... Eu acho que também teve uma mexida tática por conta dessa saída. E aí eu vou falar um pouco do passado, que parecia mais com o jeito que o Zagallo gostava até dele jogar. Ele tinha o Rivaldo que fazia aí o terceiro homem com o meia que fechava, o Juninho mais como um ponta de lança, o Ronaldo chegando como assim, o centroavante rompedor, e o Romário, que naquela seleção jogava muito preparando os lances para o Ronaldo, lembrando um pouco, embora não igual, um pouco a movimentação do Tostão. O Romário ele dava muita assistência para o Ronaldo, se você viu os amistosos e os jogos preparatórios daquela seleção, né? Então assim, para mim aquele time foi um time que me deu muito gosto de ver. Era um prazer ver os jogos da seleção brasileira. Eu lembro que eles meteram a final da Copa de Confederações de 97, se não me engano, meteram 6-0 na Austrália. Que foi um negócio do outro mundo. Era um timaço, assim, era um time que era inacreditável. E isso tem muito a ver com a história do Zagallo, né? O Zagallo, eu acho até que ele era o esforçado da seleção de 58 e 62, né? E talvez por ele ter sido esse jogador com a consciência tática de fazer os movimentos para permitir que todo o resto do ataque funcionasse, ele tenha se tornado o técnico que se tornou. É importante, a gente falou ali dos laterais, do Zagallo e o Tele, que eles faziam as mesmas coisas pelo lado oposto, né? O Tele era o ponta-direita que recuava. O Tele acho que ainda começou o Fluminense jogava numa diagonal pela direita, diagonal original do Flamengo e da seleção do Flamengo dos anos 40, da seleção de 50 e do Vasco, os pés da Vitória, era um diagonal pela esquerda, o dele era virado o ponta-direita que recuava. O lado forte ali do Fluminense então deveria ser o lado esquerdo, mas eu não tenho registro de vídeo desse time que eu tenha visto para poder dizer. O Zagallo fazia isso com o lado forte do lado direito. Tinha Garrincha, o Didi encostando ali, as jogadas eram tramadas, o Vavá encostava, o Pelé entrava um pouco na diagonal e o Garrincha dava sustentação e penetrava quando a bola sobrava, como foi o quarto gol na final de 58, né? O Zagallo fez um gol em final de Copa do Mundo, mais um feito para ele. Talvez tenha sido o gol decisivo, o jogo estava 3-2 ali, ele botou 4-2, acabou mesmo. Então, assim, a gente teve um jogador realmente que fazia uma diferença, que mudou o perfil tático, e pela forma que ele jogava, acho que o Zagallo foi um dos jogadores mais influentes nas mudanças táticas futuras. Porque se você olhar o 4-4-2 inglês, ele nada mais é do que um 4-2-4 com dois Zagallos. É isso, assim, você traz os dois pontas para dentro. A seleção de 66 da Inglaterra, ele traz até os pontas do movimento mais do Zagallo, que fechava um pouco mais por dentro e não tanto pelos lados. Mas depois o que você tem é isso, você tem o 4-4-2 inglês, é um 4-2-4 com dois falsos pontas. Então, assim, ele certamente foi o jogador que criou, assim, que a movimentação dele e do Tele criaram as bases para o futebol que a gente vê hoje, que hoje, por que a gente chama de 4-2-3-1 ou 4-1-4-1 e não 4-3-3 ou 4-2-4? Justamente que os pontas recuam e vêm recompor o meio. E eu acho que eles foram os precursores desse tipo de movimento. E eu acho que essa visão do Zagallo de como fazer rearranjos e compensações, que a posição dele nada mais era do que uma grande compensação, para permitir que os grandes gênios brilhassem, marca a carreira dele como treinador. E o Zagallo tem algumas características como treinador que pouca gente se lembra, mas o Zagallo lançou o Zico no Flamengo praticamente. Ele foi o grande responsável por fazer a transição do Zico do júnior profissional. Foi campeão em 72, se eu não me engano, em 74. Ele foi o campeão que... logo depois que ele encerra a carreira, ele é bicampeão carioca com o Botafogo 67 e 68. Depois disso, o Botafogo ficaria 21 anos sem levantar uma taça. Ao contrário do Tele, o Zagallo tem uma carreira extremamente vitoriosa e com passagens interessantes. O Tele teve aquele título de 71, ficou no hiato, foi ser considerado um grande vencedor com São Paulo. Eu acho que além da genialidade tática, acho que o Zagallo era um pouco mais pragmático que o Tele, ele era menos visionário em termos do tipo de futebol que o time jogava. O Zagallo tem uma gana de vencer que eu acho que é uma característica marcante da personalidade dele. Ele é raçudo, ele é
Ele passa energia, é impressionante. Eu não sei se vocês lembram, mas o último título dele como treinador foi aquele do gol do Pet de falta, aos 43 do segundo tempo, que ele comemora como um garoto. Ele já devia ter quase uns 80 anos ali, mais de 70 com certeza. Então, assim, eu acho isso uma característica impressionante, não só da questão tática, mas eu acho também da questão motivacional e emocional do Zagallo. Ele parece que vive os times que ele jogou, ele tem uma ligação fortíssima com o Flamengo e o Botafogo até hoje. Com a seleção brasileira, para mim, acho que ninguém mais encarna o espírito da seleção brasileira do que o Zagallo. Aquele ufanismo, assim, que ficam fazendo pouco, acho que é importante. Acho que os jogadores que chegam na seleção têm que ter aquele espírito. Quando se fala em Brasil, eu fico arrepiado. Porque falar em Brasil é vibração. E eu sou de vibrar. Eu sou da raça. Eu acho que você ser blasé, estilo ESPN com a seleção, quem é assim não devia jogar lá. Quem joga lá tem que achar que aquilo é o máximo, é o topo da carreira e botar o sangue e sair de campo assim, completamente destroçado se não ganhar. E recentemente eu vi um jogo na casa de um jogador de futebol que tinha jogado a Copa de 2014. Não vou revelar aqui o nome, mas eu vi o jogo Brasil e Bélgica na casa dele. A minha esposa é amiga da mulher dele. É impressionante como esse jogador se sentia mal pelo que estava acontecendo com alguns que foram companheiros dele 4 anos antes. Quer dizer, o espírito da seleção está dentro dele, assim, e acho que é importante. Acho que isso é uma questão muito importante do lado do Zagallo. A gente fala aqui muito da preparação psicológica, eu acho que isso vale mais do que o rancor do Dunga, na minha escala de importância. Embora acho que o rancor do Dunga tenha lá seu valor também de vez em quando. Bom, eu acho que sobrou pouco para falar, né? Eu ia mencionar especialmente o time da seleção brasileira até lá de 97, que para mim é sim dos que eu vi enquanto acontecia, a melhor seleção brasileira, a que eu gostava mais. Foi a época que eu estava sonhando que eu estou vendo a nova era de ouro. O que é isso? Eu parava tudo para ver a seleção. Não consigo nem... Faz muito tempo mesmo, talvez um pouquinho disso a seleção do Tite em 2017 recuperou, mas era uma fração do que era a seleção em 97, com o Romário, o Juninho, ali na esquerda. Eu acho que o Denilson teve uma fase titular disputando com o Rivaldo, mas que se dava um pouco melhor com a função. O Rivaldo era mais jogador, mas... Então, e eu me lembro dessa Copa das Confederações, alguns amistosos, a Copa América, ganhada na altitude, com autoridade sobre a Bolívia. Era uma coisa... parecia fácil. Realmente ter um ataque de Romário e Ronaldo é uma coisa que é difícil, né? Uma dupla desse nível a gente vê. Tirando agora a época do Superclube, se surgirem dois é capaz de algum clube comprar. Mas até então eu nunca tinha visto. Então era de outro mundo aquilo. E assim, os clubes do Zagallo não tenho tanta familiaridade, porque exatamente, o Zagallo trabalhava especificamente mais no Rio, né? E naquela época a gente era mais regionalizado. Acompanhava até com mais afinco o campeonato regional do que o campeonato carioca, né? A gente ia encontrar os times do Rio apenas no Campeonato Brasileiro. Então eu não tenho muita memória, eu tenho memória das seleções do Zagallo. Essencialmente o time de 70 e o time de 98, quer dizer, a preparação para a Copa de 98. Aquele time de 98 realmente é o que está na minha memória. Então, exatamente, ele queria pôr sempre os melhores, mas ele tinha essa veia competitiva, que não vou dizer que faltava no Tele, mas o Tele talvez fosse uma espécie de perfeccionista, e né, que existe o ditado que diz que o ótimo é inimigo do bom, e talvez para o Tele o ótimo ainda não era só vencer, mas vencer segundo os critérios, ainda vencer de uma maneira que ele considera consistente, que é dominando completamente. O Zagallo é vencer e vencer sempre, né? Pensa nesse jogo, depois no próximo. Até isso, o que mostra um pouco da maneira de ver o mundo do Zagallo, é a contagem regressiva na Copa de 98, em que ele começa a Copa falando, são só 7 jogos, vence o primeiro, agora são 6. E ele vai dizendo isso até chegar ao último, né? Falta um jogo. E essa mentalidade é muito competitiva, exatamente de vencer um por um cada jogo que vier pela frente. O Tele parecia mesmo às vezes ter uma visão de big picture que
que talvez atrapalhasse nesses momentos de simplesmente arrancar um gol e vencer, mas não acho que tenha sido a culpa das derrotas, eu acho que foi puro azar, cada um tem sua personalidade e suas manias que levam, de certa forma, a trabalhar de um certo jeito ou de outro e ter prazer naquilo. Eu imagino que essa diferença, mas tinha mesmo uma diferença de personalidade que era percebida pelas pessoas, e o Tele teve muito azar. O Tele fez um grande time do Palmeiras nos anos 70, mas às vezes cruzava com outro grande time adversário que pegava as taças, né, que na época foi Internacional, né, que recolheu tudo. Depois ele teve o Atlético Mineiro, mas acabou criando o Flamengo, foi eliminado pelo Flamengo, que era uma zebra. E finalmente com o São Paulo ele fez o trabalho e ele não teve azar, né? Na verdade teve até as coisas no começo até ficaram no limite da derrota, né? Foram placares mínimos que acabaram decidindo os primeiros títulos do São Paulo. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, a semifinal e a final foram vencidas em 2 jogos com a somatória dos jogos dando 1-0, né, pro São Paulo. Campeonato Brasileiro 91. E a Libertadores também, né? Foi pros pênaltis. Então tudo isso poderia não ter acontecido, foi no limite. Aí depois sim que o São Paulo ganhou esses 2 títulos, desabrochou e começou a recolher tudo, até com uma certa sobra, até aparecer rivais à altura, né? Então, já o Zagallo não, o Zagallo tá ali sempre venceu com sobras em 70, mas quando ele estava em uma situação mais difícil, o Zagallo dava um jeito e estava feliz do mesmo jeito, e então ele é percebido isso como um cara mais competitivo. Mas em termos de estilo de futebol, eu não vejo tanta diferença mesmo. Ambos seguem a escola brasileira, tentavam sempre colocar os craques para decidir, dar condições, né, para os craques jogarem o seu melhor, especialmente o que se vê no Zagallo é exatamente como ele, desde o dia 1, encaixou Ronaldo e Romário no time. Não tem essa de disputar a posição de um dos dois não jogar. Vocês vão jogar. E o que na época até deu certo, porque o Romário já estava numa fase menos explosiva, né? E o Ronaldo 100% explosão, e eles se completavam muito bem. Tinha a questão tática da Copa de 98, que era uma coisa que eu queria comentar com o Américo mencionou, é que no começo ele queria ter a figura do número 1, né? Que falava o número 1 do Zagallo, que ele essencialmente ia fazer um 4-3-1-2. E esse homem que era o número 1, que estava despontando também, era o Juninho. E o Juninho, nessa função, estava sobrando, né? Ele dominava lá, na Inglaterra, lá, ele jogava num time pequeno e destruía sozinho. E ele colocou o Juninho menino, o Ronaldo menino, todo mundo junto, e o time dava show. Aí em 97 já estava no Atlético de Madrid, né? Que era nessa Copa das Confederações, né? Sim, porque ele joga e depois o Middlesbrough ele sobe, né, de nível, que o Middlesbrough era um time de lutar contra o rebaixamento. Eu estava no ponto dizendo, então eu acho que na Copa ele não conseguiu usar mesmo. Aquilo ali era mais um 4-2-2-2 na Copa mesmo. Não tinha um tão destacado. O Rivaldo era um pouco mais avançado que o Leonardo, mas eu acho que quando era o Juninho, havia mesmo, ele jogava de ponta de lança ali, destacado dos 3 do meio com a função mais diferente. Então isso também acabou, não sei, desconfigurou um pouco a seleção de 98, que ainda assim fez uma grande campanha, né? Fez aquele jogo inesquecível para mim, também um dos melhores que eu vi em Copa, se não o melhor que eu vi acontecendo, mas que foi o Brasil 1, Holanda 1, né? Decidido nos pênaltis, que também era uma grande seleção da Holanda. Meu primeiro contato que eu tive um choque com o jogo de posição, e na verdade eu fiquei fã também deles. Aquilo foi digamos assim, um festival, né, de futebol. O Brasil jogando a Brasil, com transições, e a Holanda tentando conquistar o espaço, colocar o Brasil no campo de defesa e não deixar, e deixar o Brasil apenas se defendendo o tempo todo. Aquele jogo foi um choque de culturas, as duas aplicando muito bem cada um o seu conceito. Aquilo, para mim, é um espetáculo para a eternidade. Uma gema assim para você olhar duas culturas futebolísticas bem executadas, mais ou menos como eu vejo o jogo do Tele também contra a mesma escola, que é o São Paulo e Barcelona de 92. A Copa de 98 foi uma das mais divertidas que eu assisti por vídeo, assim. Recomendo a todos que entrem lá no Futebalha e assistam, porque tem o Brasil do Zagallo, que era incrível, tinha a França do Zidane, tinha uma Holanda numa geração fantástica, tinha uma Noruega muito carismática, enfim, tinha vários times. Tinha uma Croácia muito interessante. Uma também. Croácia do Suker, né? Dava o Suker. Suker, Boban, os meias, Boban, Prochinek. Que Croácia que era melhor? Aquela ou essa que chegou na final da Copa do Mundo agora? Eu acho que é aquela. Aquela Copa foi uma Copa de excelente nível técnico, na minha visão, assim. Sim.
Até bem melhor do que 94, bem melhor do que 2002. 2002 foi boa também, mas não foi tão boa quanto aquela. Eu acho que foi a melhor desse período, sim. Melhor que 94, melhor que 2002. A Argentina melhor também que era 90. 90, nossa, 90 foi... 90 foi um desastre. Viu? 90 foi tão ruim que eles proibiram o recuo de bola pro goleiro depois daquela Copa. Foi um mal necessário 90, né? Talvez sem a Copa de 90 não teria mudado a regra. Então, a gente não poderia falar do Zagallo e não falar da seleção de 70 um pouquinho, né? E é interessante, o Américo num episódio passado falou sobre a mudança do que se espera de laterais, que é muito rápida e ele usou o termo errática, e é mesmo, né? Por vezes mais defensivo, mais ofensivo e isso muda rapidamente. Você pega um Djalma Santos, que tá lá na seleção da FIFA dos jogadores históricos de todos os tempos. Era um sujeito muito mais comedido, era um sujeito com físico de zagueiro, como o América gosta de dizer, enquanto que o Carlos Alberto, algumas Copas depois, o Djalma jogou em 62, 66, e aí em 70 tava lá o Carlos Alberto Torres. Bem diferente, muito ofensivo, muito técnico, um espetáculo, dos maiores laterais da história do futebol. E assim... Também físico de zagueiro, terminou a carreira como zagueiro. Sim, mas com um ímpeto ofensivo muito maior que o Djalma Santos. E aquela seleção tinha pela direita o Carlos Alberto, pela esquerda o Everaldo. E aí o Everaldo é muito isso, né? Um jogador do Grêmio, lateral esquerdo do Grêmio, que se notabilizava pela qualidade defensiva. Era um grande defensor. E por vezes o Carlos Alberto subia e ficava ali os três, Brito, Piazza e Everaldo. Algo muito comum é a famosa diagonal defensiva. Um lateral sobe, o outro vira zagueiro, fica ali fechando o contra-ataque. Aquela seleção tinha o Clodoaldo, né, que era o sujeito que fazia a famosa varredura, que compensava os movimentos dos outros, e aí, do meio pra frente, é aquela escalação clássica: Gerson, Rivelino, Pelé, Jairzinho e Tostão. E esse time tinha muitas coisas que se tornaram padrão nos times brasileiros, né? O falso ponta, o Rivelino, que partia da ponta esquerda, mas ia dialogar no meio ali com todo mundo. O ponta atacante tradicional brasileiro, que é o Jairzinho, ponta rompedor, que vai pra cima, que faz o gol. E o Pelé, que era tudo, que era meia, que era atacante, que armava, que rompia, que dava pausa, que temporizava, enfim, é o rei. É o Pelé. E o Tostão, que o Américo também dizia num episódio passado, né? Havia essa discussão. Tem um filme brasileiro que se chama O Ano em que Meus Pais Saíram de Casa. É um filme interessante. E no começo tá lá o menininho, os pais dele sumiram, enfim, aquela questão toda da ditadura, da política, e ele tá ali perto de uma padaria e ele tá escutando os comentários do pessoal. A ideia do filme é retratar que pouca gente falava sobre ditadura, o assunto era a seleção de 70. E o pau comendo solto, a polícia na rua, e o pessoal discutia o quê? Se Pelé e Tostão podiam jogar junto. Então, o grande desafio do Brasil em 1970 era do Zagallo, era encaixar Tostão e Pelé no mesmo time. E aí, esse grande desafio dá pro Zagallo a oportunidade de ser genial, de colocar o Tostão ali como um jogador espetacular. Eu disse no episódio passado, pra mim é um dos mais subestimados da história. Nessa Copa ele fez tudo, ele fez aquele time jogar, ele foi um jogador, aquele que se fala o playmaker, não é? Sem bola, com a bola, era uma coisa incrível. Eu gostaria de mencionar a questão dos laterais, exatamente, que tinha o Carlos Alberto, que era ofensivo, craque, né? Fazia basicamente, era completo dentro das funções do lateral, tanto defensivamente como ofensivo, cruzar, armar jogo, associar-se, tudo. Talvez, eu acho que embora essa balança seja difícil, ainda é meu lateral direito da história preferido, ainda é o Carlos Alberto, dos que eu consegui ver em vídeo. Do outro lado, Everaldo, que, segundo a geração passada conta e que você pode ler, né, que era um jogador realmente confiável e tal, mas ele havia um outro jogador que era até às vezes preferido e que jogou, se não me engano, nas eliminatórias, que era o Marco Antônio, né, que era um lateral esquerdo ofensivo, habilidoso, craque também. Mas, exatamente, o Zagallo, para talvez privilegiar colocar os craques na frente e o Carlos Alberto, teve que fazer esse equilíbrio de colocar um lateral mais zagueiro ali, que vai fechar os espaços e tal, e não dois, para manter um equilíbrio da equipe. O futebol brasileiro, eu entendo como são compensações para dar liberdade para os melhores, e então você tem que colocar uma química com alguns jogadores sempre que sejam disciplinados para compensar, digamos assim, a criatividade e a indisciplina dos craques, né? Então eu vejo que ali na química de colocar todos os camisa 10 juntos, digamos assim, ali na defesa ele teve que mexer, né? Então ele, por exemplo,
Não, o lateral tem que ser um cara disciplinado aqui, porque a gente já tem muita gente ofensiva aqui do lado esquerdo. E a outra coisa que também deu muito certo nessa química é que o Tostão tinha um movimento de sair, né? Ele era nominalmente o centroavante, mas ele tinha a preferência de abrir pela esquerda, né? Então, era importante não ter um lateral lá. O ponta esquerda, nominalmente, seria o Rivelino, mas que também não era um cara que ia abrir muito pela ponta, porque ele era um meia, então na verdade ia para o meio. Então a coisa encaixava perfeitamente com a natureza dos jogadores. Essa é meio que a representação do estilo brasileiro de treinar futebol. Não é você inventar na prancheta um sistema, depois falar para o jogador, você vai fazer isso, você corre para lá. Não, é você pegar jogadores que naturalmente fazem movimentos e combinando as peças, todos os movimentos se integrarem. Naturalmente, cada um faz sempre o que gosta de fazer, especialmente os melhores. E em troca disso, claro, você tem que ter alguns jogadores táticos que esses sim vão cumprir uma tarefa, né? Que geralmente que são até, digamos assim, os subestimados. Everaldo não é muito falado. Mas na verdade, minha grande referência de futebol é meu pai, que gosta de jogadores que ninguém vê, e ele sempre fala, Everaldo, nenhuma falha na Copa de 70. Então é um cara que eu quero falar aqui para todo mundo lembrar e ir lá assistir a Copa de 70, ver como o Everaldo era confiável. Everaldo não falhava, estava sempre ali. Tem um ponto interessante, tá? Se você olhar a numeração da seleção de 70, o Everaldo tinha uma camisa acima de 12, eu não lembro se era 14, sei lá, alguma coisa assim. O camisa 6 era o Marco Antônio. Quer dizer, o Marco Antônio chegou provavelmente na preparação como titular e perdeu a vaga. E outra coisa que é interessante é o seguinte, tiveram 2 jogos da Copa de 70, se eu não me engano, contra a Romênia e Peru, que o Gerson estava machucado. E a solução do Zagallo para a contusão do Gerson foi desmantelar o esquema tático. Ele coloca o Paulo César Caju na ponta esquerda e o Marco Antônio na lateral, se eu não me engano. E traz o Rivelino para a posição do Gerson por dentro. Quer dizer, ele tinha essa flexibilidade de a mudar. Agora os melhores jogadores são outros, então o esquema é outro, não é o mesmo. Então a gente vai jogar de uma maneira diferente. Porque aí ele jogava com 2 pontas atacantes, Caju e Jairzinho. Os dois, aliás, que gostam de fazer diagonal. O Caju era um ponta de esquerda destro, né? Então, assim, ele tinha essa sabedoria de mexer no esquema e mudar as compensações de acordo com a forma que o time pedia. E é engraçado que se você olhar os gols da seleção de 70, os clássicos, assim, você vê muito pouco gol de jogada de lateral com cruzamento. Mas nos jogos contra o Peru e contra a Romênia acontece mais. Tem alguns lances de linha de fundo, talvez pela presença dos 2 pontas. Sim, bom. Uma outra observação também, só que eu lembrei agora, na época dos anos 90, que tinha, né, eu assistia muitas mesas redondas do Roberto Avalone com os treinadores, e eles comentavam às vezes futebol histórico né? E eu me lembro de uma fala do Vanderlei Luxemburgo sobre, na verdade estavam perguntando sobre, por exemplo, a dificuldade de aplicar no futebol brasileiro o futebol da Holanda de 74. E a resposta do Luxemburgo é assim, a Holanda de 74 foi fantástico, né, algo que ninguém tinha visto, dominou todo mundo, mas não faz sentido tentar fazer, porque aquilo funcionou com aqueles jogadores, ninguém tem esses jogadores. Não sei se ele se referia ao Brasil, né, ou aqueles exatamente jogadores, ou jogadores holandeses, isso eu não saberia dizer, mas o que ele diz assim, o que dá para reproduzir, o que é realmente o futebol de hoje, e que a gente tenta fazer sempre, é a seleção de 70. A seleção de 70 colocou lá uma fórmula que a gente consegue reproduzir com os jogadores que nós temos, que é um dos ideais dele. Na seleção de 82 também tinha uma tentativa de reproduzir o carrossel, mas não o jogo de posição, né? Que é a troca de posições entre os jogadores. O Zico e o Sócrates faziam muito isso, e tinha uma troca de posicionamento de função entre os jogadores em determinados momentos do jogo. Dizem que, aí tem que olhar um pouco mais no detalhe, mas dizem que depois de 74 se fez muito isso no futebol brasileiro. O próprio Flamengo, o Coutinho foi um dos que mais abraçou, que ele falava da necessidade de ter jogador polivalente. Sim, o Tele, na biografia que eu li, também diz que ele admira e quer adaptar algumas coisas da seleção de 74 para os times dele, para a Holanda de 74 para os times dele. Tem até uma linha de diálogo lá que se diz numa das entrevistas que falam, mas isso funciona com o Ajax, será que vai funcionar com o Palmeiras, com o Botafogo? Aí fala, não, o Ajax, quem ali além do Cruyff é craque?
Ele disse, vou tentar fazer, mas o que, na verdade, ele copia não é exatamente, realmente, não é o jogo de posição, são algumas ideias, né? Os times deles, o time do Tele, inclusive, eu acho que em relação, gosta um pouco mais da bola, de trocar mais passes do que os times médios brasileiros. Eu acho o Tele um pouquinho mais para esse lado, menos que o Parreira, que gosta muito mais que os outros. Ele tem, né, a questão de ocupar o campo de ataque, pressão pós-perda, recuperar, só que ele não prende os jogadores nas posições, isso ele não mudou. Então ele fez a mediação com os jogadores que tinha e tentar colocar algumas ideias que ele achava realmente interessantes, pegadas de fora. Então, que é o que eu acho natural. O jogador tem que estar na sua zona, né, de conforto para produzir o melhor. A zona em que ele realmente sabe fazer as coisas que ele sabe. A função do técnico é exatamente achar a química correta e mediar esses talentos para cumprir as tarefas coletivas no final, com cada um fazendo o que faz melhor, né? É assim que o Tele aparentemente a partir daí via, e é claro que ele o que ele não quis adquirir da Holanda foi as posições fixas. O que ele pegou foi dominar mais a bola, tomar rapidamente a bola depois de perdê-la. Então, o Zagallo, por outro lado, eu acho até a entrevista do Zagallo falando da modernidade da seleção de 74, eu lembro da época da Copa, depois da derrota, eu lembro de ter lido essa entrevista, mas no Zagallo não vi tanta referência assim, mas eu acho que é uma visão comum e que o Luxemburgo, eu até concordo, que para o futebol brasileiro o grande modelo mesmo, se for para ser seguido, assim, é a seleção de 70. Embora, claro, ingredientes vão mudar, vão ser introduzidos, e também pessoas diferentes vão ter personalidades diferentes e vão ter preferências diferentes dentro do caldo, né, que é o futebol. Não, eu ia falar primeiro que só por nota, assim, provavelmente o primeiro técnico do profissional do Vanderlei Luxemburgo também foi o Zagallo, porque o Vanderlei Luxemburgo sobe ali mais ou menos na mesma época que o Zico, na base do Flamengo, e eu acho que deve ter uma relação ali forte. Isso aí foi justamente entre a Copa de 70 e 74, o Zagallo era o técnico da seleção, isso era comum na época, o técnico da seleção treinar um time, a seleção não se reunia com tanta frequência também. Agora, essa questão eu acho que o Zagallo sempre foi um técnico que cobrou que o time todo marcasse, tá? Se olhar a seleção de 70... Quando o Brasil está defendendo em campo próprio, todo mundo volta. O jogador que parecia que tinha mais liberdade para soltar, que era o armador de contra-ataque, era o Jairzinho, mas a seleção se fechava com 8, 9 jogadores atrás da linha da bola, pelo menos da intermediária para trás. Então, assim, eu acho que eu acho que esse tipo de pensamento o Zagallo sempre teve, e do time inteiro se comprometer tanto no ataque quanto na defesa. Eu acho que o que ele entende é que determinados jogadores ali tem que ter uma certa liberdade para brilhar, e que o esquema tem que estar armado para que você não sofra no contra-ataque. Eu acho que isso é muito a lição do posicionamento dele como jogador, e que depois ele trouxe para a forma que ele usava para armar os times. Ele achava, aí eu acho que ele está coberto de razão, que o melhor esquema é aquele onde todo mundo que é melhor joga, mesmo que seja torto. E aí você falou lá, o Djalma Santos ficava mais preso, o Everaldo ficava mais preso. Isso também se devia ao fato da seleção de 58 e 62 estabelecer lado forte pelo lado direito, que era onde estava o Garrincha. Quer dizer, muito do jogo do time era feito em 58 para o Garrincha atacar a profundidade na linha de fundo e o Vavá e o Pelé fecharem pelo meio, e isso abria um corredor para ir para o Nilton Santos, que era o lateral que avançava. Em 70 era o contrário, lado esquerdo com Gerson, Rivelino, Tostão, um bando de canhoto ali, até o Clodoaldo era canhoto. Eles se acumulavam daquele lado, e a bola, quando era passada para o outro lado, encontrava sempre o Jairzinho, ou no caso lá, quando o Jairzinho também foi cobrir o lado esquerdo, encontrou o Carlos Alberto. Aliás, se você olhar, a jogada daquele gol e a jogada do gol contra a Inglaterra são muito parecidas. E são jogadas que são altamente tramadas pelo lado esquerdo, a defesa vai toda para lá, eles cruzam a bola, o Pelé domina e empurra para quem vem pela direita. Então, assim, isso também acho que tem um pouco da estrutura tática do time. Aí a característica do jogador, tanto pode ser a característica dele normal, ou a função que ele está cumprindo dentro daquele esquema tático que foi desenhado ali. E às vezes as coisas se combinam. No caso do Everaldo é óbvio que ele era um lateral mais preso, fazia mais sentido num lado onde você precisava cobrir, porque você tinha muita gente subindo lá na frente, não precisava de mais um lateral para apoiar. Mas eu acho que eu acho que esse tipo de pensamento é que tem que estar. Eu acho que o Zagallo nesse tipo de coisa interpreta bem. Eu acho que ele sempre foi um cara que buscou que o time inteiro trabalhasse. Acho que esse lado que eu falei dele
do emocional também passa essa missão para os jogadores de que eles têm que dar tudo dentro de campo para ganhar. Isso envolve que o melhor jogador do time vai brigar por uma bola para tentar roubar também. Eu acho que ele sempre é uma luta de todos os treinadores vencedores. Eu acho que isso não varia com o tempo. Estou dizendo que o jogador, todos têm que lutar. Eu acho que é um discurso fixo. É igual o professor dizendo que o jovem tem que estudar. Certo? Já estouramos o tempo aqui, infelizmente. Esse episódio correu muito bem aí, conseguimos falar bastante coisa. Agora o Américo tá liberado, Américo, pro seu jogo. Pois é, vou lá praticar um pouquinho da minha perebice nos campos agora de grama sintética, né? Tem do seu Aliens lá. Lá é fibra de coco ou é termoplástico? Ou é borracha mesmo? Não, lá é aquele rala-coco. Aquele que rala, isso que eu ia perguntar. É terrível, né? Você sai todo cheio de vergão depois. É uma coisa horrorosa. E a chuteira cheia de bolinha preta. Isso é clássico. E o Maciel vai voltar a dormir ou vai... Não, vou maltratar uns jovens. Vou corrigir provas. Maltratar os jovens. Que coisa. Bom domingo, amigos. Um abraço. Bom domingo, abraço. Bom domingo, abraço.